Olá, meu irmão, meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus. Estamos dando início a mais um programa O Viver é Cristo. E nesse momento nós vamos então estar colocando à sua disposição a Palavra de Deus e aquilo que Deus quer falar então ao seu coração. E toda mensagem tem um tema. E o tema da mensagem de hoje, para que você possa entender melhor aquilo que vai ser falado e explicado, é a nova vida em Jesus Cristo. A nova vida com Cristo. A nova vida em Jesus Cristo. Que você possa, de fato, abrir o seu coração e que você, nesse momento, possa ouvir a voz do Senhor através do nosso irmão Virgílio, que terá o maior prazer em poder dividir a palavra de Deus junto com você. A nova vida em Cristo. Fica conosco, são 30 minutos de programa e Deus vai falar de fato ao seu coração. Tivesse asas para poder voar. Se eu tivesse asas para poder voar, quero me volar, quero me volar. Se eu fosse como a águia, iria descansar. Voaria a cidade de encanto, situada no reino de Deus, a morada de jaspilos em ti, e juncada com altos troféus, e no meio da praça eis o rio, vigor e da vida eterna, majestade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Se eu tivesse asas para poder voar, se eu tivesse asas para poder voar, quero me volar, quero me volar. Se eu fosse como a águia, iria descansar. Voaria cidade de canto, que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice entrarão na mansão paternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Se eu tivesse asas para poder voar, se eu tivesse asas para poder voar, quero me volar, quero me volar. Se eu fosse como a águia, iria descansar. Voaria a cidade de canto, onde os santos coroas terão. Lá o Pai vai chamar e dizer-lhes:
recebei o eternal galardão. Voaria a cidade em campos, cujas ruas são de ouro e cristal, a cidade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Quero me evolar, quero me evolar, mas se eu fosse como a águia, iria descansar. Quero ir ao céu para descansar, para descansar. Amém. Olá, meu amigo que acompanha o programa O Viver é Cristo. Mais uma vez estamos aqui para anunciar, compartilhar com você a Palavra de Deus. Sempre um prazer e um privilégio para nós passarmos aquilo que um dia nos alcançou, e nós temos essa responsabilidade, privilégio de poder compartilhar com você aquilo que nos alcançou. E como já foi dito pelo nosso irmão Gilberto, o tema da mensagem de hoje que eu quero transmitir ao seu coração, a Palavra de Deus, é a nova vida em Cristo. Nós vamos ler então um texto lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, e diz assim a Palavra de Deus: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a palavra de Deus que se encontra em Efésios, no capítulo 2, o qual nós acabamos de ler. E nós olhando para esse texto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele proclama essa verdade tão preciosa da vida que nós não tínhamos e passamos a ter em Cristo. E por que não tínhamos? O próprio texto vai falar daquilo que, de uma forma, apresentando o nosso passado, o passado da pessoa sem Cristo. E talvez você que está ouvindo essa mensagem ainda está nessa condição, não está na nova vida em Cristo. E é sobre isso que nós gostaríamos de compartilhar com você. E o versículo 1, ele apresenta da seguinte forma: que Ele, Cristo, nos vivificou, nos deu vida quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Então, ele fala de duas coisas que fazia parte da vida daquele que foi transformado pelo poder do Evangelho e que faz parte, talvez, da sua vida, que está sem Cristo. As suas ofensas e os seus pecados, que são contra a santidade de Deus, contra o padrão exigido por Deus, isso causa uma separação entre nós e Deus. E quando nós falamos de separação, lembramos de morte. Quando alguém morre, esse alguém se separou, você sente a saudade porque teve uma separação
de um ente querido. Foi exatamente isso que aconteceu com a entrada do pecado no mundo. Houve então aquele rompimento da comunhão, da ligação que tinha com Deus, com o homem que ele criou, que ele passava toda a viração do dia para se relacionar, comunicar com Adão e com Eva, mas através do pecado houve então a separação, a morte, tanto espiritual quanto a morte natural, a morte física. Então essa morte espiritual, ela é causada por causa dos nossos pecados, das nossas ofensas, que então causam em nós essa separação, esse distanciamento de Deus, da criatura do Criador. Mas ele apresenta o texto dizendo que ele, se referindo a Cristo, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Ele nos deu vida, não fomos nós que fomos capazes por nós mesmos de adquirir a vida. Foi ele que nos veio e ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o propósito do Senhor Jesus, dar vida. Foi a conversa dele com Nicodemos, dizendo para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Assim como eu um dia ouvi a voz do Evangelho, ouvi a voz do Senhor Jesus falar ao meu coração e provando dessa graça maravilhosa, eu nasci de novo. Você talvez já tenha nascido de novo, louvado seja Deus por isso. Mas você que está assistindo e ainda não nasceu de novo, não teve essa experiência da nova vida em Cristo, você pode desfrutar. E o Senhor Jesus está oferecendo essa nova vida. Agora no versículo 2 ele vai dizer em que em outro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo. Ele vai apresentar algumas coisas que são feitas e realizadas na vida daquele que está sem Cristo. Uma pessoa sem Cristo, ele não tem o Senhor Jesus como o padrão a seguir. Ele não tem as características de Cristo. As características de uma pessoa sem Cristo são as características produzidas pelo mundo. A pessoa é moldada pelo padrão que o mundo apresenta. O mundo que é guiado, dominado, como nós vamos ver mais à frente, ele vai dizer que segundo o príncipe das potestades do ar. Então uma pessoa sem Cristo, ela anda segundo o curso do mundo, governada pelo príncipe das potestades do ar, se referindo a Satanás. É ele que governa uma vida de uma pessoa sem Cristo. Por melhor que essa pessoa possa parecer, quem toma conta dessa vida é o inimigo, é Satanás. Mas nós prosseguimos o texto vendo que e também do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui ele apresenta aqueles que são desobedientes ao Evangelho, que ouve a voz da salvação, a voz da graça de Deus sendo apresentada e recusa, e rejeita, endurece o coração e não aceita o perdão que Deus oferece gratuitamente. Essa pessoa, ela se torna então, ela está numa condição de desobediência àquilo que Deus está apresentando, oferecendo de graça. E essa pessoa então recusa, ela é desobediente ao Evangelho. Então, nessa pessoa opera o quê? O espírito da desobediência. Está operando na vida dessa pessoa. O contrário, o oposto da pessoa que crê no Evangelho, que recebe o Senhor Jesus. Essa pessoa, agora, quando nós olhamos lá no capítulo 1 da mesma carta aos Efésios, no versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis. Aqui no capítulo 2 está falando do passado. Aqui no capítulo 1 ele está falando do presente, em quem vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui nós vemos os filhos da desobediência, e aqui nós vemos apresentado aqueles que já passou desse estágio, já passou dessa fase, já não está mais como filhos da desobediência. Eles estão agora em Cristo. Aquele que ouve a palavra e recebe
alegremente no seu coração, crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, você está em Cristo, em quem também você está. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido. Então você ouviu o evangelho, crê no Senhor, crê nele para a salvação, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você está em Cristo. Não está mais vivendo a sua vida segundo o curso deste mundo. Não está mais sendo guiado por Satanás, porque agora você foi selado com o Espírito Santo. Ele nos guia em toda a verdade. É o que o Senhor Jesus apresenta no Evangelho. Que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. E é maravilhoso quando você tem Cristo, tem o Espírito Santo habitando em você, no seu coração. Ele guia-nos no caminho da verdade, no caminho do Senhor Jesus. O versículo 3 ele apresenta dizendo assim: entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E aqui ele vai apresentar agora a pessoa sem Cristo que anda segundo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne e também dos pensamentos. Então a vida de uma pessoa sem Cristo, ela faz o que ela bem entende, ela faz o que ela quer. É uma pessoa sem Cristo, não regenerada, não salva, ela vive da forma que lhe apraz. Porém, quando alguém tem esse contato com o Evangelho, quando alguém é impactado pela mensagem poderosa da salvação que há em Cristo Jesus, acontece algo extraordinário. É uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento. E você passa a ter a mente de Cristo, você passa a pensar não mais dos seus próprios pensamentos. Deus te capacita, Deus nos capacita a termos uma nova vida, novos pensamentos, novos propósitos, novo rumo na nossa vida. Porque agora somos guiados pela verdade, não mais pelos nossos próprios pensamentos. Porque os nossos pensamentos, o Senhor diz lá em Isaías que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os vossos caminhos. Então, há uma oposição entre o caminho de Deus e o nosso caminho, o pensamento de Deus e o nosso pensamento. E é importante que você compreenda essa verdade. Os nossos pensamentos, a nossa forma de imaginar, pode nos levar para longe de Deus. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, recebendo dele a nova vida, há uma mudança no nosso pensamento, há uma mudança em nossa vida, uma transformação. É isso que o Evangelho faz. Ele causa esse impacto na nossa vida. É o que nós desejamos para você. Então, nós fazíamos a vontade da carne, andávamos fazendo segundo os nossos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira. Filhos, lá no versículo 2, vemos filhos da desobediência. Agora vemos filhos da ira. Em Romanos 1:18, a palavra diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando, que ele apresenta um Deus irado. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Deus, ele está irado por causa do pecado. Mas, quando nós lembramos da ira de Deus, essa ira que ele tem por causa do pecado, ele precisava lançar sobre alguém. Alguém precisava pagar pelos pecados. E esse alguém foi Cristo. Foi o próprio Filho de Deus. Foi ele que Isaías profetizou acerca do seu sofrimento e da sua morte. Então ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, mas veio para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado, dos nossos pecados. Ele foi até aquela cruz, sendo a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ali, a ira de Deus, por causa do pecado,
que nós somos culpados, não caiu sobre nós, caiu sobre Cristo, caiu sobre o seu próprio Filho. Toda a ira de Deus caiu sobre ele e o Senhor Jesus sofreu aquela morte em seu lugar, por amor a mim, por amor a você. A palavra de Deus então nos diz lá em Filipenses que ele foi humilhado, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, para que o nome de Jesus, ele deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilhoso é quando alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o que nós estamos apresentando mais uma vez para você. E você pode ter essa nova vida. Você que anda segundo o curso desse mundo, você que anda segundo os seus próprios pensamentos, você que está debaixo da ira de Deus, você que anda em desobediência à palavra de Deus, ele apresenta o quê? No versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Ele teve misericórdia de nós. Nós merecíamos a punição, nós merecíamos a condenação, mas Ele foi misericordioso para conosco. E houve então um substituto, alguém que tomou o nosso lugar, para que não caísse sobre nós a ira de Deus, Cristo. Ele veio para nos reconciliar com Deus e levar sobre si os nossos pecados. Então nós vemos a misericórdia de Deus sendo manifestada no versículo 4. Então misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele apresenta agora pelo seu muito amor com que nos amou. Deus nos amou de tal forma, um amor incomparável, um amor inexplicável, um amor incondicional. Não somos merecedores de tal amor, mas Ele nos amou, não porque nós somos amáveis, mas porque Ele é amor. Ele decidiu amar, Ele nos deu essa oportunidade de nos achegar diante dEle, através de Cristo. Ele proveu um meio, ninguém pode chegar a Deus por outro caminho. Ele estabeleceu um caminho, Ele estabeleceu um meio de salvação. Em Atos 4:12, então, Ele vai dizer que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É através de Jesus, não existe outro caminho, não existe outro nome. E então Cristo se torna o nosso Salvador quando você se entrega a Ele. Quando nós cremos nele como o único e verdadeiro Salvador, desfrutamos da nova vida que Ele oferece. Pelo seu muito amor com que nos amou. Quando nós estávamos mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos vivificou com Cristo. Então é uma nova vida com Cristo. Antes nós andávamos segundo o curso do mundo sem Cristo. Agora temos uma nova vida com Cristo. Temos uma nova vida em Cristo. Como nós vamos ver no versículo 6, ele apresenta dizendo, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Cristo, juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora ele começa o texto falando sobre nós que vivíamos neste mundo sem paz e pertencíamos ao mundo. Agora nós recebemos uma nova cidadania, e essa cidadania é celestial. Então ele apresenta e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há um lugar lá na glória, lá nos céus para você, para todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. Ele foi preparar lugar. Ele disse, se eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que maravilhosa mensagem do Senhor Jesus apresentando uma esperança para o perdido no mundo. Apresentando uma vida para o que está morto espiritualmente. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso por nós. Ninguém mais ousaria morrer por nós em demonstração de um verdadeiro e incomparável amor. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o versículo 7. O versículo
8, o principal versículo do texto diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É gratuito. Olha só, nós pagávamos um preço, as consequências pelos pecados, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir, sem Cristo. Agora nós podemos ter uma nova vida, desfrutar de bênçãos da parte de Deus, numa nova vida, andando em novidade de vida, num novo e vivo caminho, qual Cristo nos preparou. E Ele não cobrou nada. Ele não falou, você faz isso e faz aquilo, e juntando várias coisas que você possa fazer de melhor, você alcança a salvação. Ele não disse isso, ele disse para aquele que crê. Todo aquele que crê, João 5,24, tem a vida eterna. Vida eterna pelo fato de crermos somente no Senhor Jesus Cristo. Então ele apresenta que é de graça. Não há nada, não há um preço a pagar, porque o preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você, receba essa palavra no seu coração, para que ela possa causar em você a nova vida em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Antes o teu amor defina o meu viver.
Olá, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa, O Viver é Cristo. E a Palavra de Deus foi entregue com sabedoria até você. E se caso você tenha alguma dúvida com relação ao que você acabou de ouvir, ou também queira fazer algum pedido de oração, está aí na tela da sua televisão o telefone do WhatsApp, o qual você pode entrar em contato conosco. E o telefone é 99910 1550. 99910 1550. Entre em contato conosco e vamos ter um enorme prazer em poder conversar com você. E tem irmãos consagrados que podem orar pela sua necessidade. Também nós temos o programa do Facebook na rede social e também do YouTube, o qual você pode ouvir essa mensagem que acabou de ouvir e também outras mensagens. E que através dessa rede social do Facebook e do YouTube, através dessas mensagens, você possa de fato ter uma vida transformada ao lado do Senhor Jesus Cristo. E também quero dizer a você que a palavra de Deus que foi trazida até você foi exposta com sabedoria e também de uma forma tão clara que mostra que você pode alcançar a sua nova vida somente em Cristo Jesus. Tá certo? Também queremos colocar diante de ti também as reuniões presenciais, o qual você pode vir até nós e pode dar o prazer e o privilégio de nos conhecer e conhecermos você, e você ouvir mais um pouco a voz do Senhor, tá certo? Através das reuniões presenciais. E tem aqui em Piracicaba 2 igrejas locais que você pode visitar. A primeira aqui na área central, localizada na Rua Moraes Barros, 1220, onde temos as quartas-feiras, com início às 20 horas, a reunião de oração. E também aos domingos, com início às 10 horas da manhã, a escola bíblica dominical. E também à noite, às 19h30, a pregação do Evangelho. Venha até nós e teremos um enorme prazer de conhecê-lo pessoalmente. Também temos ali no bairro de Santa Terezinha, a Rua Inácio de Almeida Lara, 156, as mesmas reuniões. Só que lá na quinta-feira, com início às 20 horas, a reunião de oração. Aos domingos, às 10h20, a escola bíblica dominical. E também às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Estamos esperando, então, a sua presença. Também quero deixar com você o que está escrito aqui na tela, aqui, é um curso bíblico Emaús, tem o QR Code aqui, ou se você quiser, você abaixa o aplicativo Emaús no seu celular, e ali você vai encontrar diversos estudos, e também através dos estudos sempre vai ter 10 perguntas. Você pode responder essas perguntas e mesmo se você errar, o programa corrige. E aí você vai ver que a Bíblia é 100% a palavra de Deus, tá certo? Agora, fique mais um pouco, o nosso irmão Virgílio vai terminar com a palavra de oração e que você então possa, numa próxima oportunidade, estar conosco aqui ouvindo a voz do Senhor através desse mesmo programa, O Viver é Cristo. Deus o abençoe. Quero orar por você. Senhor Deus e nosso Pai, eu quero rogar a Ti as Tuas bênçãos sobre aqueles que acompanharam a mensagem desse dia. Que essas pessoas possam ser impactadas pelo Evangelho, pelo Teu grande amor revelado a nós. Que o Teu amor alcance os corações, que a Tua graça cause transformação na vida daqueles que estão sem Cristo, para que eles possam desfrutar da nova vida em Jesus. Ó Senhor, alcança os lares daqueles que acompanham esse programa. Alcança os lares que se encontram enfermos, que se encontram aflitos, às vezes com depressão, tantos tipos de enfermidades. Nós colocamos diante da Tua presença para que o Senhor haja com providência na vida daqueles que necessitam, ó Pai, daqueles que já são Teus
que eles sejam consolados, confortados, fortalecidos no poder da Tua graça. Aqueles que ainda não são salvos, ó Pai, trabalha através do Teu Espírito, para que eles possam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e possam se render a Cristo, crendo nele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Abençoa todos aqueles que acompanham esse programa. É a oração que eu faço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.